sair dessa dor. Eu aprendi a sair dessa dor. Assim, enxuguei as lágrimas, decidi dentro não chorar mais. Se alimenta o seu corpo, né? Come frutas, uma comida gostosa e se hidrata. Sai um pouco do ambiente que está, o tempo vai passando, Deus vai usando outra pessoa para mostrar compaixão com você, né? Essa situação aconteceu, então você vê ali, nossa, Deus tem cuidado, sabe? E não somente quando isso acontece, mas em todos os vales, em tudo, né? Então, você está pensativa com tudo que está acontecendo e volta e decide seguir em frente. E se errou da outra vez, decide permanecer tentando. Só que mais madura, agora no pensamento e na atitude, quando ia com tudo para ajudar alguém, ou até mesmo para se ajudar. Decidi fazer aos poucos, focando no destino futuro e o quanto vai valer a pena, porém usando a razão agora. Esquecendo o que ficou para trás, os sentimentos, porém as lições é o que guarda, para não errar naquilo mais ou errar menos. Às vezes pode faltar palavras para explicar e se fazer entendido, porém o chorar faz expressar o que a alma está sentindo. E se ali tiver alguém que ouça a alma, vai sentir essa dor. Deus pode usá-la para ter compaixão. Decisões tomadas na emoção. Pessoa emotiva. Pessoa que precisa converter-se daqueles maus pensamentos, daquelas coisas, como eu já disse nos outros vídeos, né, daquelas coisas que estão só levando ela para ficar mal, para piorar, sabe? Então, pois basicamente, o mal que acontece a ela rebate na emoção, a qual fere pessoas ao redor a quem diz amar. Então, essas situações foram coisas que não somente eu refleti, mas foram coisas que eu passei. E coisas outras que eu tô passando, que vão me ajudar. Hoje eu estou melhor, muito melhor. Depois de muitas meditações, depois de algumas orações, assim, em eu mesmo fazendo, sabe, em mim, pude ter isso, sabe, como se entra e tira a dor, sabe, então é muito espiritual, sabe? Que a gente é alma. Eu não sou eu sou uma alma que tem um corpo. Você é uma alma que tem um corpo, querendo ou não, você é. Então, para coisas espirituais, coisas eternas, coisas que não se veem, só podem ser tratadas com coisas que são espirituais, que são eternas, que não se veem, sabe? Então, remédio vai aliviar a dor, mas não vai curar. A palavra de Deus, essa palavra, ela vai não só curar, como ela vai libertar, como ela vai tratar, como ela vai de fato preencher a alma que tá doendo, tá dolorida, tá? Isso não é um assunto de religião, porque Deus não é religião, mas é algo que é a vida, a sua vida, depende disso, sabe? Porque nós somos alma. A alma, ela sente, e se tá sentindo a dor por alguma coisa que aconteceu fora, é porque dentro não estava bem, e só vai ser tratada se for assim. Então, como sair da dor? Tá aí a resposta. Porque é assim que eu tenho saído. Não é com remédio,
não é com nada. Porque Ele é quem dá a alegria que a gente precisa, é Ele quem dá a força que a gente precisa, é Ele quem dá tudo que a gente precisa, sabe? E essas coisas podem ter te abalado, podem ter feito você chorar, feito você, sabe, ficar mal, porém entrega isso a Deus, sabe? E se você, como eu, também não estava conseguindo nem orar por conta disso, chegou a isso, pra ver o quão mal fez. Dias antes eu pude ter agradado a Deus, porém, um ventinho ali de algo que aconteceu, aconteceu tudo isso, beleza? Mas a palavra de Deus pede pra gente olhar pra frente e fazer o que é bom e certo e confiar nele. Onde eu peguei isso? Pode ir lá ver a referência em Joel 14. Vai falar Joel 14. E dando início à oração, começando no modelo de Joel 14. Então, pensa, a pessoa não estava nem conseguindo orar por causa daquela situação. Olha isso. A fraqueza. Então, Deus mostrou essa passagem na hora. E eu segui aquela passagem. Em Joel 14. E era que horas? 00:30. Quando eu vi essa passagem e eu comecei a meditar nela, lá em Joel 14. E, puxa, foi sensacional. Em Joel 14, gente. Joel 14? Não tem Joel 14, peraí. Não, foi Oséias 14. É porque Oséias. É porque, ó, tá tudo riscado. Aí aqui, ó, é Oséias e aqui é Joel. Aí eu só vi aqui Joel, só que Joel tá aqui embaixo. Então é esse aqui, ó. Joel 14. Então, povo de Israel, aqui pode botar teu nome. Lilian, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Então, quando a pessoa peca, não peca, né? Necessariamente, não pequei. Algo aconteceu ruim que, né? Mas outras pessoas pecam, outras pessoas erram, outras pessoas falham. Então, com você. E você fica mal. Então, voltem para Deus e orem assim. Olha só. Então, aqui está o caminho para curar a sua dor. E orem assim. Perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão um sacrifício que te oferecemos. E aí continua. A Assíria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Então, aqui ele fala, perdoa todos os nossos pecados. Então, a oração a gente entende que a gente precisa pedir perdão primeiro a Deus por todos os nossos pecados. Por mais que a pessoa tenha falhado com a gente, por mais que ela esteja certa, primeiro perdoa. E antes de tudo, deve-se pedir perdão à pessoa a qual errou. Eu, infelizmente, a minha situação não é essa. A minha situação, a pessoa realmente me bloqueou, então não consigo. Mas é uma situação que você tem como falar com a pessoa, tem que pedir perdão primeiro pra pessoa, porque como é que Deus vai te perdoar? Se você não quer perdoar o próximo, a quem você vê?
Então, isso foi uma lição que eu aprendi. Então, você tem que ter força, pedir forças a Deus para isso. Assim como você tá buscando força nele. Então, começa pedindo perdão. E depois ouve a nossa oração. Então, eu pedi para Deus ouvir a minha oração. Porque muitas das vezes a gente não tem essa fé. A gente acha que a gente tá falando sozinho. E na real não tá. E os nossos louvores serão um sacrifício. Eu pude ver que eu não tava nem louvando. Eu tava simples. Por causa daquela situação que aconteceu. Eu, sabe, travei. Então, a Síria não pode nos salvar, a cavalaria não pode nos proteger. Então, nada pode salvar, nem me proteger. Nada pode. Nada. Eu não creio nisso, não sei a sua fé. Mas se você tá assim, mal, nada tem dado certo, tá funcionando mesmo por esse caminho? Pra curar a sua dor? Não tá? Então vamos ser humildes, né? Então, reconhecer, porque não adianta você pedir perdão por uma coisa que você não reconhece. Que estou assim. E nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos. Então, poxa, um Deus que é feito por mãos humanas. Se eu faço, por exemplo, tem aqui meu prato e a xícara. Eu fiz esse... Eu não fui eu, tá? Que eu nem sei como faz isso. Mas, por exemplo, se eu faço esse prato e essa xícara, eu começo a adorar. Isso foi feito por mim, pelo meu conhecimento. Eu começo a adorar esse prato e essa xícara. Eu deveria salvar esse prato e a xícara. Porque olha só, esse prato e a xícara, se eu tirar essa mão daqui de baixo, ela vai quebrar. Então ela depende de mim para ser salva. Olha a loucura, né? Ela depende de mim para ser salva, correto? Mas enquanto eu tô com a minha mão apoiada aqui, ela tá ok. Mas se eu tirar a minha mão, ela vai quebrar. Então, se eu adorasse esse prato e essa xícara, eles não podem me salvar. Eles não podem me proteger. Entende? Então, feitos por nós mesmos, que eles são nosso Deus. Então, voltando lá no prato e na xícara, o prato e a xícara vão me salvar, vão me proteger, então que eu me torne como eles. Então, olha só, pode ficar assim, parado, igual ele, tá? Não respira, não fala, não faz nada. Então, não tem como ele me salvar. Só que, no final ele fala, tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Aí. Necessitado. Deixa eu ver nessa tradução dessa outra Bíblia. É diferente. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerro sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos. E a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Então aqui é totalmente diferente, mas aí nessa linguagem daqui a gente já entende melhor. Então, a terminar, eu vou terminar lendo esse capítulo, a qual complementa tudo o que eu quero te dizer. Mas as minhas palavras, elas não vão ter o mesmo impacto que a palavra de Deus tem na sua vida. Então, se você quiser continuar assistindo esse vídeo,
E se chegou até aqui, se inscreva no canal, que eu até esqueço. Então, diz assim, versículo 4. O Senhor Deus diz: vou curar meu povo. Que é a resposta dele pra você, se você crer, obviamente. Então, vou curar o meu povo da sua infidelidade. Só Deus, o Senhor, pode me curar em meu interior. E vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas. Então, poxa, aqui se um ventinho aconteceu, te abalou, é porque tu não estava na raiz profunda. Estava fincado somente nos bons momentos. Não estava pronto para uma tempestade, para um vendaval, enfim. Não estava. Então essa árvore caiu. Tu tá assim nessa situação agora. Porém, ele diz que as suas raízes serão profundas. Então você vê que agora você pode fazer diferente. Como as árvores do Líbano, os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles como um pinheiro verde. Eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem desse livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Ou seja, você prefere permanecer caído ou se levantar? Então, você tem duas opções. Até a próxima.